Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Então, 15 horas mais 2 minutos agora no horário de Brasília. Antes de entrarmos aqui com o nosso debate, com os convidados já aqui presentes, peço licença para que possamos então levar até você essa notícia. E na abertura hoje aqui do nosso Justiça na Tarde, o Neto Costa, ele nos trouxe aqui a informação de que o coronel Mauro Cid estava prestando depoimento aqui no Supremo Tribunal Federal. E esse depoimento encerrou agora há pouco. E após o término dessa audiência de confirmação dos termos da colaboração premiada, foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes contra Mauro Cid por descumprimento das medidas cautelares e por obstrução à justiça. Mauro Cid deixou, portanto, aqui a sede do Supremo Tribunal Federal e foi encaminhado, portanto, ao Instituto de Medicina Legal pela Polícia Federal. Portanto, essa é a informação que nós estamos passando para você. São 15 horas mais 3 minutos, então, a partir de agora, nós já estamos no ar com o nosso debate. E o debate de hoje está relacionado, portanto, com as doenças ocupacionais. Afinal, o que vem a ser doenças ocupacionais? Dengue, por exemplo, que hoje está aí, de certa forma, amedrontando a população da nossa capital federal. Seria uma doença ocupacional? Ou a doença seria as consequências, portanto, da dengue que poderiam, de alguma forma, trazer mais danos à saúde das pessoas. E em relação também à Covid, afinal, eu tenho aqui, portanto, uma decisão do Tribunal Regional da 18ª Região, onde não se presume lá Covid-19 como doença ocupacional. Contudo, temos aqui uma matéria da Agência Brasil, publicada em novembro do ano passado, com o título Nova Lista de Doenças do Trabalho inclui Covid-19, entre outras. Afinal de contas, né? Então, nós vamos entrar, portanto, nesse debate, justamente para levar para você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal do YouTube da sua Rádio Justiça, o nosso programa e também o nosso debate. Vamos, então, a partir de agora, cumprimentar nossas convidadas, como também o nosso convidado, doutora Emiliana Rodrigues, é médica especializada na medicina do trabalho, conosco aqui nos estúdios, né, doutora Emiliana? Seja mais uma vez muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite e seja muito bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço o convite mais uma vez. Um tema que não temos consenso, né? Não vamos chegar a um denominador comum pelos próximos anos. A gente não tem como ter uma decisão única a respeito, sem avaliar o caso concreto. Então, todos os casos vão ser avaliados caso a caso. E agradeço muito por estar aqui hoje falando desse tema que me é tão caro e tão importante aí no decorrer desses longos 4 anos de pandemia. Eu também cumprimento a doutora Mabelle Roque. Doutora Mabelle é administradora, mestre em avaliação, atua com desenvolvimento de equipes, formação em lideranças, educação corporativa. Ela que é RH, né, especializada também nessa área. Doutora Mabelle, também seja muito bem-vinda. Eu imagino, né, se na medicina ainda não tem uma chancela definitiva sobre o assunto, eu fico imaginando aqui nos locais de trabalho onde essas ações de alguma forma provocam, portanto, aí o debate. E nós também vamos puxar esse assunto aqui para o nosso Justiça na Tarde aqui da Rádio Justiça. Muito boa tarde para a senhora, doutora Mabelle. Boa tarde, Walter. É sempre um prazer estar aqui. Cumprimento todos os colegas aqui que estão comigo. Esse é um assunto muito caro para nós dentro do Recursos Humanos, né? Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de debater muitas visões sobre isso. Como não há consenso, imagina como fica o RH no meio disso tudo, né? Então, acho que é um tema muito interessante para a gente debater hoje. Doutor César Alexandre Marinho, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestrando em Estudos Jurídicos, com ênfase também no Direito Internacional. Eu lembro, doutor César, que quando estávamos, portanto, na pandemia, tão logo
foi possível realizar aí as entrevistas, e a gente fez muitas entrevistas por telefone até então, e um dos temas que eu abordei com você, eu tenho certeza, se esse assunto no futuro, ou seja, a Covid, se ela iria impactar nessa questão, ou ser judicializado essa questão também, se a Covid seria doença ocupacional, não seria. Você fala, olha, eu tenho certeza que no futuro não tão distante assim, vamos ter que debater bastante este assunto. Acho que já até passou da hora da gente debater esse assunto, né, doutor César? Muito boa tarde. Boa tarde, Walter. Boa tarde a minhas colegas de bancada. Certamente conversamos, e lembro muito bem quando conversávamos sobre isso, de que haveria aí um debate jurídico quanto à questão relacionada à Covid e até outras doenças que também vieram a acontecer decorrente desse período de pandemia nos ambientes de trabalho, né, nas relações jurídicas trabalhistas, reconhecendo aí alguns casos como doença ocupacional, em outros casos não. Se é difícil para a medicina dizer se é ou não um ponto pacífico, imagina para o direito que nada é pacífico, né? Então, Walter, vai ser certamente uma tarde muito proveitosa, uma tarde de muito conhecimento, de muito debate, ainda mais uma interdisciplinaridade enorme, né? Eu aqui estou representando a área do direito, a doutora Amabile aqui representando a área do recursos humanos e a doutora Emiliana a área da medicina. Imagina então como é que nós vamos ficar discutindo essas matérias aqui. Mas que bom que podemos fazer isso, Walter, de forma bem ampla e de forma livre. Então que nós possamos trazer um pouco mais de conhecimento para a nossa comunidade dos ouvintes da Rádio X. Então vamos lá, né, doutora? Deixa eu buscar, portanto, aqui a participação da doutora Emiliana. Doutora Emiliana, então, vamos começar com a senhora, né? Afinal de contas, o que vem a ser, portanto, aí, doença ocupacional? Só para a gente, desse ponto, a gente iniciar aí o nosso debate. Vamos lá. Doença ocupacional é aquela adquirida pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa. Ou então ali no trajeto, né? A gente tem os acidentes de trajeto que são equiparados a acidente típico. Então, o que seria um acidente de trabalho, né? Seria uma perturbação, né? Que a gente chama, que gere uma lesão ou uma incapacidade temporária, parcial ou permanente daquele segurado, geralmente segurado do INSS, né? Então, quando a gente tem uma doença ocupacional, eu falo que quando a gente chega à conclusão da avaliação do nexo de causalidade, ou seja, a gente associa que aquela doença foi ocasionada por conta da ocupação que aquela pessoa exerce, daquela atividade, todas as medidas de medicina do trabalho falharam em algum momento. Porque se não tivessem falhado as medidas de cuidado e de proteção da saúde do trabalhador, a gente não teria o acidente de trabalho. Então, mais do que a gente chegar e diagnosticar e chegar ao caso concreto, que foi uma doença ocupacional, abrir o CAT, a gente tem que fazer disso, nós médicos do trabalho, o exercício de ver onde foi a falha, né? Então, identificar quais foram esses critérios. A gente teve, no decorrer dessa pandemia, um histórico muito interessante, que a gente não pode esquecer. Agora a gente já tem aqui, passados 4 anos de pandemia, a gente já tem muito mais informação do que no início. No início a gente não tinha estudos bem claros e bem delineados de como era a transmissão, de quanto tempo aquele agente ficava resistente no ambiente, de como era a cadeia de transmissão. Porque ao se falar de uma doença viral, a gente tem que pensar na cadeia de transmissibilidade. Como que essa pessoa foi infectada? Como que a gente pode falar que essa exposição ocupacional se deu em intensidade capaz de gerar doença naquele indivíduo? Por quê? Porque quando eu falo de exposição ocupacional, eu tenho que lembrar de várias coisas. Uma é se aquela exposição foi deliberada ou não deliberada. A exposição deliberada, no caso concreto da Covid, a gente vai ter nos laboratórios de vacina, de preparação de soros, onde a pessoa lida diretamente com agente viral. Então, se aquela pessoa teve Covid, eu ainda não posso, de forma, só porque foi uma exposição deliberada, falar que aquilo aconteceu por conta do trabalho. Porque para que eu tenha um trabalhador
exposto àquela condição, eu tenho que garantir que ele tenha segurança. Então, além de pensar nos equipamentos de proteção individual, que são importantes, eu tenho que pensar nos equipamentos de proteção coletiva, eu tenho que pensar nas medidas organizacionais do trabalho. Porque um funcionário, uma pessoa, vamos falar logo do caso mais complexo, né? Então, vamos pensar uma pessoa que fabrica vacina, trabalha lá no Instituto Butantan, fabricando vacina, e ele está em contato com fragmentos virais para a produção de vacinas e soros. Todas as vezes que ele tiver Covid foi ocupacional, ele tem uma exposição deliberada. Eu tenho que avaliar nesse contexto se houve alguma falha de segurança do trabalho que possa ter exposto ele àquele agente viral em maior quantidade do que as outras pessoas. Porque quando a gente fala de Covid, a gente tem uma exposição disseminada, né? A gente tem Covid em todas as partes. A gente tem Covid no ônibus, a gente tem Covid aqui dentro dessa sala, se alguém estiver assintomático aqui carregando o vírus. Então, a gente tem Covid por toda a parte. Então, nesse caso, em concreto, desse funcionário, a gente tem que avaliar. Ele teve uma exposição que a gente chama de exposição de risco, onde o equipamento de proteção individual não forneceu a proteção necessária para ele, ou seja, ele identificou que a máscara estava danificada, ele não seguiu algum procedimento de segurança padrão no desempenhar das atividades dele, ele teve alguma exposição de risco? Essa é a primeira pergunta. Após essas perguntas, se ele não teve nenhuma exposição de risco, ele desenvolveu esses sintomas, ele teve contato com alguma outra pessoa fora do ambiente de trabalho que estava com Covid, ele coabita com alguma pessoa que estava com Covid nesse período. Então, o estudo, né, a avaliação, conforme os termos da resolução 2323 lá do CFM, do Conselho Federal de Medicina, que fala que o nexo de causalidade, nesses casos de nexo individual, o médico tem que avaliar alguns critérios. Então, o estudo do local de trabalho, a ocupação, os dados epidemiológicos. Será que lá nesse setor que esse funcionário fabrica vacina, que ele está lá em contato, esse profissional da saúde, outras pessoas tiveram contaminação no mesmo período que ele? Então, eu tenho critérios fortes e suficientes para avaliar que pode ter sido uma exposição ocupacional. Quando que eu vou ter certeza que a exposição foi ocupacional? Quando eu tenho uma fonte geradora do dano e uma pessoa que foi acometida. E nesses casos de Covid, eu só vou ter isso com uma genotipagem. Quando eu avaliar se a fonte viral tem o mesmo genótipo daquela doença que gerou naquela pessoa. Isso falando de exposição deliberada, né? E aí a gente tem aquelas outras pessoas que não estão expostas a um agente biológico no ambiente ocupacional de forma não deliberada. Em se tratando de Covid, é mais difícil ainda porque a transmissão é feita por meio de aerossóis, né? Então, gotículas, aerossóis, a gente falando aqui, o vírus ele vai estar em toda parte. É um inimigo oculto, né? Algo que a gente não vê, que a gente não sente, que a gente não sabe quando a gente foi infectado. Então, na exposição não deliberada, a gente tem os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, eles não estão em íntimo contato com o vírus. Eles estão em contato com pessoas portadoras do vírus. Aí agora a gente vai do maior para o menor. Se a gente tinha ali quem estava lidando diretamente com o agente viral, agora a gente tem os profissionais da saúde, que é uma exposição não deliberada, que eles não estão em contato direto com o vírus, eles estão em contato direto com pessoas portadoras do vírus, né? Então, quando a gente fala de acidente com material biológico, né? Aquelas questões de pós-exposição ocupacional, em questão de Covid, a gente separa os profissionais da saúde ainda em dois grandes grupos. Aquelas pessoas que estão lidando diretamente com pacientes portadores de Covid, sabidamente, aqueles que estão internados em UTIs, em alas de internação de isolamento,
Essas pessoas têm direito à percepção de insalubridade em 40%, que é insalubridade em grau máximo, e aqueles outros profissionais da saúde que estão em outras áreas, que estão lidando com pacientes portadores de outras doenças que a gente não sabe ainda se são doenças infecto-contagiosas. O assunto realmente tem muitas nuances. E a doutora Mabelle, tanto aqui o doutor César, deixa eu avançar com a doutora Mabelle. Doutora Mabelle, quer dizer, na área de trabalho, chega ali, portanto, o comunicado do funcionário que está com Covid. Quer dizer, a empresa preocupa, e principalmente se esse funcionário saiu da empresa já com o problema de saúde, e como é que age também a empresa quando há a comunicação, eu peguei a Covid, foi aqui. Mas a doutora já trouxe aqui toda uma explicação. Enfim, como é que fica essa questão da Covid no local de trabalho, principalmente quando há o agravamento na saúde desse funcionário? Walter, eu acho que tem um aspecto um pouquinho antes que eu vou complementar aqui em relação à doutora Emiliana que ela trouxe. A gente tem dentro das organizações o PCMSO e o PGR, né, que é um programa de controle médico de saúde ocupacional e o programa de gerenciamento de riscos. Teoricamente, todas as empresas devem ter esses dois programas e fazer uma avaliação deles. Então, se eu ocupo uma determinada função, eu já tenho que ter mapeado os riscos que eu tenho diante daquilo dali e como deve ser o controle que a empresa deve agir com os equipamentos de proteção individual, com as proteções devidas, com os treinamentos devidos para evitar acidentes, né, que possam gerar uma situação de saúde ocupacional, enfim. Então, acho que esse é um ponto importante de lembrar que isso deve acontecer necessariamente em todas as empresas, em todas as organizações, né? E partindo disso, é bem polêmico, de fato, porque quando a gente fala da Covid, ela tem várias nuances. Como você mesma trouxe, ela pode ter sido adquirida de várias formas. É difícil a gente vincular a ser adquirido dentro do local de trabalho, a não ser, e aí talvez essas sessões que a gente consiga comprovar melhor, que são os profissionais de saúde, é difícil dizer que foi ali. Diante disso, hoje, qual é a conduta adotada pelas empresas? Ele é um atestado. É um atestado que deve ser respeitado como outros atestados. Claro que por conta de ter sido uma pandemia, o tratamento hoje é diferenciado em que sentido? Hoje a gente já sabe como lidar. Já sabe da necessidade do afastamento, da necessidade do isolamento, mas isso não aconteceu lá atrás. A gente nem sabia como fazer, né? Quando saíram as orientações, primeiro era 15 dias fora, e depois diminuiu para 10. E aí tinha empresa que questionava, tinha gente que não queria dar o atestado porque achava que ia ser demitido, porque era um afastamento muito longo. Então, quando a gente fala desses detalhamentos, eu acho que hoje a gente está começando a ter uma noção do que a Covid impactou na gente, e isso é só um pedacinho do que a gente está começando a enxergar. Se a gente for falar também em relação à Covid, uma doença ocupacional muito forte que a gente teve foi o burnout, que foi classificado recentemente como doença ocupacional, muito por conta também da pandemia, do próprio contato com a Covid, e agora ele vem se enquadrando, e a gente está tendo estudos recentes que vão falar sobre o que é o burnout de fato. É um tipo só? Tem mais de um tipo? A gente está começando a ter agora elementos, né, para discutir melhor essa situação. Mas de uma maneira assim mais objetiva, hoje a situação é um atestado, existe um afastamento que precisa ser cumprido. O isolamento precisa ser feito e ele é tratado daquela forma. Com algumas organizações que têm um pouco mais de cuidado, o que a gente percebe é que já há um acompanhamento pós-Covid. Já existem ações direcionadas para aquele colaborador que se afasta, né, por conta da Covid, então ele volta com um acompanhamento um pouco maior. Mas isso ainda não é uma coisa comum nas empresas, tá? Ainda é tratado como atestado como outro qualquer, de qualquer doença. Doutor César, e qual é o questionamento que o senhor levanta diante das colocações aqui já postas? Acho que você viu, né, Walter? Eu fiquei assim meio preocupado. Eu estava prestando atenção no semblante do senhor. No direito, será que acontece isso tudo mesmo? Porque se a gente for pensar de forma especificamente, né, da área jurídica, é dever do Estado prestar jurisdição. Então eu vou chegar em determinado momento com uma ação trabalhista, por exemplo, e o empregado vai dizer o seguinte: olha, eu fui afastado no momento da pandemia porque eu tive Covid, mas essa Covid pode ter gerado, por exemplo, uma situação maior, uma sequela, e ele vai informar que ele teve Covid porque o local de trabalho dele, por exemplo, era um local que podia disseminar o vírus, ok? Mas não havia, naquele momento, como muito bem colocou a doutora Mabelle, que certamente a exposição seria causada por uma relação trabalhista, digamos assim. Ou seja, não é porque eu compareci ao meu local de trabalho, porque eu tinha um fator de isolamento, que isso gerou a necessidade de eu ter uma reparação pela Covid que foi acometida no local de trabalho. No entanto, e aí vem talvez o questionamento que a gente coloca agora para que a bancada possa responder, quando nós reconhecemos
a Covid como doença ocupacional, a gente não reconheceu como Covid como doença ocupacional para todos aqueles que foram cometidos, mas somente aqueles que estavam na linha de frente. Ou seja, eram os profissionais da medicina, eram profissionais, por exemplo, de vigilância, que necessitavam, né, que eram obrigados a estar ali, continuando as atividades e tudo mais. E aí sim, aí se reconhece como doença ocupacional. Só que diante do que a doutora Emiliana falou, eu fico com aquele questionamento. Mas mesmo que o ambiente seja um ambiente que possa gerar uma clínica, por exemplo. Estou falando nem do hospital, que o hospital talvez realmente seja o ambiente, mas uma clínica que não tem nenhuma relação com atividades de doenças infecto-contagiosas. Uma clínica uma clínica estética, por exemplo. Okay? Que ali há algum tipo de manipulação de instrumentos, por exemplo, que poderiam causar isso aí. Eu não posso chegar para o empregado dessa clínica e falar, olha, se você foi cometido de Covid, certamente é porque veio alguém aqui que estaria infectado, e isso geraria uma responsabilidade para o empregador. Porque a gente tem que manter essa segurança jurídica sob pena de a gente não poder circular ou sequer determinar que o empregador tenha ali uma quantidade de funcionários que possa ser um dia infectados e ele tem que responder por todos. Em que pese, durante a pandemia, uma das maiores discussões que a gente teve, Walter, e isso aí eu conversava com você naquela época, é que uma empresa no Rio Grande do Sul, que tinha em torno de 80 empregados, dos 80, 60 ficaram infectados. Então há ali, certamente, pela medicina, uma disseminação no próprio ambiente de trabalho. Talvez porque não tenham seguido regras de isolamento, porque até isso foi feito. A gente lembra que as empresas tinham filas para entrar, tinha que fazer a medição da temperatura antes de entrar no ambiente de trabalho. Uhum. Ou seja, existiam medidas que, se fossem praticadas, poderiam evitar a disseminação muito grande, né? Uma disseminação muito intensa do vírus. Mas ainda assim fica aquele questionamento. Será que a justiça ela tem os parâmetros suficientes, como bem colocou o CFM, parece, nessa resolução, para dizer o que realmente pode ser considerado em relação à Covid, ou então em relação até outras doenças infecto-contagiosas, o que é realmente uma doença ocupacional? Por quê? Foi levantado aqui na bancada que quem emite aquele atestado dizendo assim, olha, realmente essa pessoa que tem uma doença ocupacional é o médico perito. Não é o médico que foi atender esse paciente no hospital, é o médico perito. Então o perito do INSS vai atestar, olha, isso aqui é uma doença ocupacional, por isso ele vai receber o benefício, a gente chama no direito de B91, que é o benefício previdenciário do auxílio doença acidentário, né? E que isso tem uma repercussão para nós do direito muito grande. Por quê? Quando o empregado recebe o B91 e ele tem um período maior do que 15 dias afastado, ou seja, 16º dia em diante, ele ao retornar tem o direito à estabilidade. E aí esse empregado, algumas vezes, não estou dizendo todas, mas algumas vezes ele começa, já que eu tenho estabilidade, né? Vou fazer um corpo mole aqui, vou ficar aqui um tempo, vou faltar um dia, ele não pode me demitir ainda mesmo. É claro que a gente sabe que tem outros mecanismos, né, para poder realizar isso aí. Essa permanência, ou seja, estabilidade é permanente? Ela é de um ano, 12 meses. Ano. Isso. Okay. Então ele retorna e ele tem uma estabilidade de 12 meses após o retorno. Mas aí fica essa situação, né? Veja, se a Covid fosse para todos nós uma doença ocupacional, todos nós trabalhamos, uma doença ocupacional, nós teríamos aí N empregados estáveis. N empregados estáveis. Imagina que eu que dou aula na faculdade, tem um ambiente ali que é um ambiente de disseminação de vírus e acontece de eu acabar pegando o Covid. Pô, mas eu peguei por causa da faculdade? Será que foi isso mesmo? Assim como, e aí eu vou levantar uma lebre aqui, que eu acho estranha, né, acho difícil, assim como o burnout. Será que somente no ambiente de trabalho realmente essa pessoa sofre psicologicamente e que isso gera a síndrome de esgotamento? Ou será que ele tem outras relações psicológicas em casa, sei lá, numa família e tudo mais, que possa causar o burnout também? Talvez o burnout familiar, não sei. Eu já vou querer aqui, olha, eu vou fazer a delimitação, que eu acho que isso é bem interessante. A doença ocupacional, ela tem a ver com tua atividade de trabalho, certo? Então, eu posso ter Covid e não ter pego Covid dentro do meu ambiente de trabalho. Não tá vinculado à minha atividade em si. Tem um marcador muito forte no burnout, porque ele é, de fato, a exaustão relacionada ao trabalho. Diferente de uma depressão, diferente
diferente de uma crise de ansiedade. O burnout já é uma síndrome, de fato, vinculada ao local de trabalho, porque ela se caracteriza no ambiente de trabalho, com um processo de despersonalização, de baixa eficácia, de questionamento, de distanciamento do trabalho. Tem uma série de características vinculadas e não necessariamente todas juntas, tá? Elas podem acontecer de formas diferentes nas pessoas. Então, acho que o burnout é mais fácil da gente marcar enquanto doença ocupacional, por conta dessa situação de estar vinculado, de fato, à atividade em si. A Covid eu acho um pouco mais delicada, até porque a gente está falando de uma doença que é viral. E se ela é viral, quantas vezes não acontece da gente ter um vírus dentro de casa, que eu pego, meu marido pega e minha filha não pega? Exato. Ou o contrário, minha filha pega e nenhum dos dois pegou. Acontece, pode acontecer. Porque é viral, a gente não tem como determinar exatamente o momento do contágio. O burnout não. O burnout a gente limita por conta da situação vinculada à atividade do trabalho. Então, eu ainda acho mais fácil discutir o burnout do que discutir a Covid em si. A Covid, quando a gente fala de exposição de profissionais de saúde, eu estou dizendo que o ambiente é mais, ele compactua para aquilo. É um ambiente de maior probabilidade, mas também não me garante que foi naquele local que eu peguei. É muito difícil, assim, de maneira científica falando, né, a gente determinar que de fato foi ali dentro que aconteceu. Eu vejo bastante dificuldade, assim, de dar uma diretriz nisso certa. O que a gente chama no direito isso aí seria uma presunção de que aquela doença é uma doença ocupacional, é uma presunção. Ou seja, aqueles profissionais da linha de frente, presumidamente, teriam contraído o vírus naquele local de trabalho e por isso seria uma doença ocupacional. Isso. E aí a gente tem um caminho... Doutora Emiliana. Eu acho que vocês acompanharam, a gente teve a MP 927, e lá na MP 927, a gente tinha que, o trabalhador tinha que comprovar que a Covid foi no ambiente de trabalho. E essa MP 927, ela foi revogada ali em julho. E aí, com a revogação dessa MP, as pessoas acreditaram que... pelo ônus não ser mais do trabalhador, que todo trabalhador que estivesse trabalhando, que contraísse Covid, a Covid seria, seria ocupacional. E aí a gente teve várias portarias, várias notas técnicas, várias orientações. E teve uma muito interessante, que foi ali do Ministério do Trabalho e Previdência, que falava para a gente sobre a inclusão das medidas do plano de contingenciamento da Covid dentro do PCMSO. E o que eles nos orientavam? Que a gente não colocasse aquilo dentro do programa, que a gente fizesse um plano de contingenciamento à parte, pelo grau de diferenciação que a gente tinha que adotar as medidas. Se a gente olhar lá a portaria número 20, lá de 20 de março de 2020, a gente vai ver que ela nos fala do início ao fim o que a gente tem que ter no ambiente de trabalho para que a gente tenha segurança nessas atividades. A gente também teve muitas orientações da Anvisa, lá, nota técnica lá de agosto de 2020, que ela foi amplamente revisada e que ela indicava até os EPIs para determinados tipos de profissionais. Então, hoje, a gente, como médico do trabalho, a gente tem o plano de contingenciamento dentro das instituições. Esse plano de contingenciamento, ele tem medidas não só de distanciamento, de uso de EPI, mas também, o mais importante, as medidas de afastamento. O que é mais importante no ambiente de trabalho? Diagnosticar precocemente aquelas pessoas que estão acometidas por Covid, afastar todos aqueles trabalhadores que estão com síndrome gripal, fazer o diagnóstico o mais precocemente e, na maioria das vezes, o afastamento laboral não é para convalescência. Não é porque aquelas pessoas estão incapazes pelo trabalho, é porque elas estão afastadas para que elas não contaminem outras pessoas no local de trabalho. Então, muitas pessoas, eu recebia muitas dessas perguntas. Doutora, fulano trabalha teletrabalho, ele trabalha em home office. Ele precisa ficar 10 dias sem trabalhar? Não, ele precisa ficar o tempo que ele está convalescendo, o tempo que ele não está apto para trabalhar. Mas o tempo do afastamento da Covid, ele é para impedir essa cascata de contaminação. Então, hoje, por se tratar de uma doença de nexo individual, a gente tem 3 tipos de nexo, né? A gente tem o nexo
individual, que é o nexo que ou o perito ou o médico do trabalho vai avaliar nos termos da resolução 2323, pelo estudo do trabalho, de como a doença se aconteceu, qual os dados epidemiológicos, quais as medidas de prevenção, tudo ele vai avaliar. Esse é o nexo individual. A gente tem NETEP, que é o nexo técnico epidemiológico, que é o nexo previdenciário, que ele vai avaliar o CNAE da instituição, o Código Nacional da Atividade Econômica, com o CID daquela doença, isso daí é para fins previdenciários, e o nexo profissional, ou seja, se eu trabalho em uma mina de carvão e tive silicose, então aquilo é um nexo já presumido, ele tem alta presunção, ele é muito difícil de ser questionado. A COVID não é um nexo profissional, ela é um nexo individual. Então, além do médico do trabalho implementar todas as medidas do plano de contingenciamento e afastar esses trabalhadores a partir do início dos sintomas, garantir que essas pessoas, quando retornem, estejam aptas para o trabalho, o médico também tem que fazer a investigação caso a caso. Toda pessoa que é afastada, a gente faz um mini levantamento, um estudo epidemiológico. Fulano, você começou com os sintomas quando? Você teve contato com alguém no ambiente de trabalho que estava positivo para a COVID 5 ou 10 dias antes do início dos sintomas? Você usou equipamento de proteção individual durante todo esse período? No caso dos profissionais de saúde, foi fornecido para você treinamentos de como se paramentar, desparamentar, lavar e higienizar adequadamente as mãos? Você teve algum contato de risco? Você estava cuidando de algum paciente sabidamente com Covid e você teve alguma secreção ou no olho, ou você não usou máscara, você não usou EPI de forma adequada? Você vem trabalhar em qual meio de transporte? Você vem trabalhar de ônibus, de metrô? Você vem trabalhar de carro? Né? Na sua casa tem alguém que está com Covid, você teve contato extralaboral com alguém com Covid nesse período? Então, são todos esses dados que a gente investiga, né, numa história ocupacional, que nos levam a crer se aquela doença foi ou não com alta probabilidade de ter sido ocasionada pela atividade laboral. Certeza a gente vai ter nos casos de Covid? Não. E aí eu faço um parêntese agora com a dengue, né? A senhora entra na dengue daqui a pouquinho, deixa eu só explotar esse assunto também aqui com a doutora Mabelle. Quer dizer, realmente, fica aqui imaginando, né? Uma pessoa, de certa forma, enferma, com sequelas, diagnóstico Covid, quer dizer, não consegue mais exercer a sua atividade. E aí, Justiça do Trabalho, vai sobrar para o perito lá poder levantar todas essas provas, pelo que foi dito aqui, né, doutora, pela senhora, doutora Emiliana. Quer dizer, o laudo do perito é o que vai embasar, portanto, uma ação, eu imagino assim, na Justiça para poder avançar se a Covid foi adquirida ou a pessoa contaminou ali no local de trabalho ou fora do local de trabalho. Quer dizer, é uma situação ainda que precisa de muito debate, muito esclarecimento para poder chegar nesse ponto, doutora Mabelle? Sem dúvida, assim, eu acho que é uma situação extremamente delicada. Do ponto de vista da gestão de pessoas, é sempre bom a gente lembrar que a prevenção é a melhor forma, né? Para isso, até que nesse programa de gerenciamento de riscos, no PCMSO, a gente faz toda uma avaliação, por exemplo. Se eu sou um profissional que trabalha ali com uma britadeira, tem uma quantidade de volume ali muito alta, eu tenho que usar um protetor auricular. Então, aquilo ali tem que constar no meu programa. Olha, para esse tipo de atividade, eu tenho que usar uma proteção auricular para não comprometer a tua audição. E assim sucessivamente. Se é uma pessoa que trabalha, por exemplo, muito com digitação, tem que ter uma ergonomia adequada da cadeira, a quantidade ali, né, a altura que tem que ter do teclado, da proteção da mão. Então, essa prevenção, ela é fundamental e é onde a gente melhor pode atuar enquanto organização, enquanto estrutura organizacional, enquanto instituição, que é previna, utilize os equipamentos, avalie as proteções, leve ali um engenheiro de segurança do trabalho, faça uma avaliação adequada e tenha uma estrutura para isso. Depois que a prevenção é feita, existem casos que de fato a gente não vai alcançar, por exemplo, nesse caso da Covid, por ser viral, né? Por mais que eu coloque uma proteção, não tem como colocar uma proteção no ar. Então, ali, de fato, a gente vai ficar sujeito a isso. Mas daí a determinar que foi adquirido no local de trabalho, realmente, eu acho que é um assunto que, assim, é polêmico, tanto é que a decisão, né, que a gente falou aqui, ela foi para um caminho, depois foi para outro caminho. Então, a gente percebe que até do ponto de vista do direito ainda há uma discussão a ser feita.
Eu acredito muito que o médico perito é fundamental nesse momento e complemento que, e a gente já teve uma outra discussão aqui, né? O perito, ele vem, mas ele também tem que buscar acompanhamento do médico que já faz ali há algum tempo, já é um médico ali daquele colaborador. E aí é onde eu tenho a medicina do trabalho. A medicina do trabalho, se ela acompanha de uma forma mais ativa, se ela acompanha um retorno de um colaborador que se afastou e consegue acompanhar, ela consegue talvez ajudar, inclusive, nesse momento de uma avaliação de um perito. E não esquecendo da Covid longa, tá? Que agora tem sido um ponto também de discussão, que é o quê? Tive Covid e fico com sintomas de Covid longa que me prejudicam ali na minha atividade laboral e não só na laboral, nas minhas atividades do dia a dia, que também é um ponto que eu acho que daqui a pouco vai acabar batendo também nos tribunais para a gente discutir. Me parece, doutora Madeleine, se me permite, é que acontece ali aquilo que o direito reconhece como responsabilidade civil objetiva. Determinou-se que fosse uma doença ocupacional, a culpa é do empregador. Sabe, independe de dolo ou culpa, que é o que a gente chama de responsabilidade civil aquiliana. A gente ensina lá nos bancos da faculdade que o empregador, ele tem que, assumindo o risco da atividade econômica, que inclusive é um dos requisitos ali que você tem no conceito de empregador no artigo 2º da CLT, ele vai responder de forma objetiva, porque afinal é ele que é o beneficiário da força de trabalho do empregado, ok? Então, quando a gente começa a analisar as decisões em que você verifica que ainda que o empregador tenha fornecido equipamento de produção individual, ainda que ele tenha ali uma fiscalização em relação ao equipamento, ainda que você pegue o equipamento ali e fale, olha, esse equipamento está aprovado com o CA dele lá certinho, é um equipamento que o próprio Metro ali aprovou como sendo possível, mas esse empregado venha a ser acometido de uma doença ocupacional, a Justiça do Trabalho ela é um pouco radical, digamos assim, nesse momento. Porque, é claro que a fim de proteger aquele que é o hipossuficiente da relação, ela vai aplicar uma responsabilidade civil objetiva e vai falar assim, olha, independente de dolo ou culpa, a não ser que você comprove a responsabilidade civil, a responsabilidade da própria vítima, ou seja, ela causou o acidente nela mesma, é que a Justiça do Trabalho excluiria ali a responsabilização por parte do empregador. E aí, por que a gente está tratando isso aí? Porque se a gente conseguir entender que uma decisão foi cassada, exatamente no sentido de que não havia aquela relação que a doutora Emiliana falou, o nexo entre a conduta praticada pelo suposto ofensor e a vítima, que foi essa situação da Covid, não haveria essa possibilidade do empregador responder por qualquer tipo de doença ocupacional, melhor dizendo, por doenças que podem ser afetadas no trabalho, a não ser que seja um acidente típico. Aquele que realmente é um acidente de trabalho, então, portanto, não uma doença equiparada ao acidente de trabalho. Por quê? Eu acho que, certamente, dentro de um ambiente hospitalar, é muito mais fácil você pegar uma gripe do que no ambiente em que a gente tem ali vários empregados, 200 empregados trabalhando numa fábrica, por exemplo. Eu acho que é muito mais fácil. E aí vejo a necessidade que você tem de conciliar a vida fora do ambiente de trabalho com a vida dentro do ambiente de trabalho. Uma das coisas que a gente conversava, Walter, naquela época, sim, é que o empregador poderia exigir do empregado a carteira de vacinação para Covid, ok? E isso é uma exigência que, se a gente não tivesse um período de pandemia, é totalmente arrazoada. Mas naquele momento, tendo em vista uma situação de emergência de saúde pública, não haveria outra possibilidade, senão estaria colocando em risco a coletividade. Uhum. E aí, em detrimento do direito individual, eu não quero vacinar, então beleza, você vai ter demitido por justa causa. Porque a situação era essa. Eu não quero vacinar. Então, beleza, olha, você está colocando em risco os meus outros colaboradores e se isso acontecer, quem vai assumir a responsabilidade sou eu. Então, demite-se por justa causa. E assim, justa causa. A gente não tinha nem essa possibilidade de justa causa. Juro pra vocês. Não tinha ali no rol do 483 da CLT, 482 da CLT, do artigo 482, nada que oferecesse ali, a não ser, de repente, uma desobediência. Mas a desobediência a gente sabe que tem aquele caráter educativo, eu teria que dar ali uma advertência, falar, olha, por favor, vá lá. E, na verdade, o que se... Como a gente não conhecia nada, o que se... finalizou ali já no finalzinho da pandemia com relação a essa questão da justa causa. Primeiro você tem que educar o empregado, dizer que a vacina é boa. De que não, vacina porque vai ser um negócio legal, porque você vai estar protegido. Ou seja, eu tinha que mudar a cabeça do meu empregado para que ele pudesse aceitar uma vacina que era oferecida pelo Estado e que a vacina ia ser algo bom. Mas lembra, a doutora Emiliana vai falar isso melhor do que a gente, né? Qual foi a situação da vacina? Não, mas se eu vacinar eu vou virar jacaré. E agora? Aí eu volto com a doutora Emiliana. Quer dizer, a gente falando no local de trabalho, a possibilidade, portanto, da pessoa contrair, portanto, a Covid. A senhora já nos explicou muito bem.
Mas também foi muito dito que as pessoas no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, utilizando o transporte público. Mas aí, e o empregado do transporte público, o motorista, o cobrador, estão sempre ali levando, trazendo, né? Uma máscara é o suficiente, não é? Quer dizer, contrai, portanto, aí a doença. Tem que percorrer todo esse caminho que a senhora nos explicou com muita propriedade para saber se essa doença, se o vírus chegou até esse empregado dentro do seu local de trabalho, ou seja, no ônibus ou fora. Como é que é isso também, doutora? Essa é uma questão bem emblemática desses profissionais que trabalhavam ali no transporte público, porque a gente tem uma circulação do ar ali prejudicada, né? Bastante. Então, a gente tem, assim, em termos de Covid, quando a gente fala de agente etiológico, a Covid-19, causador da doença, ele não está só nas pessoas e só na via aérea superior ou nas gotículas, ele fica na superfície. Então, ele pode ficar até 72 horas com potencial de infectar alguém em superfícies de inox, de plástico. Ele pode ficar até 24 horas com capacidade de infectar as pessoas em papel, papelão. Então, ele fica na superfície. Então, isso nos traz aquela importância de conscientizar essa pessoa que está em um local assim, que ela tem que ter uma higiene adequada. Ela não pode levar a mão ao olho, ao nariz, à boca, e que ela tem que higienizar a mão adequadamente de tempos em tempos, né? Antes de se alimentar, em todos esses locais. Porque é a maior forma de contágio e não é só uma delas. Tem o contato pessoa a pessoa também, né? E quando a gente, eu na pandemia acompanhei os pacientes e no início da pandemia eu acompanhava os pacientes por telefone, né? Eu ligava para eles todos os dias, tá? Tem 30 pacientes, às vezes eu passava a manhã inteira ligando. E aí, tudo bem? Como você tá? Como que acordou hoje? Eu falo isso com muita tranquilidade. Eu não perdi nenhum paciente durante a Covid, parabéns, tá? doutora. Dos nossos funcionários todos, a gente não teve nenhum óbito. A gente teve algumas internações que a gente conseguiu acompanhar muito bem, mas a gente não teve óbito durante a Covid, graças a Deus. E aí foi muito interessante que na época da Covid ali em abril, maio, que a gente tinha poucos casos, que a gente ficava ainda mais preocupado, eles ficavam afastados 14 dias, né? E aí eu liguei para uma senhora que trabalhava de auxiliar de higienização no local onde eu trabalho, e eu perguntei para ela, e aí, dona Fulaninha, como é que a senhora tá? Ela, eu tô muito ofegante. Eu falei, a senhora tá andando? Tô, doutora, tô indo aqui na padaria comprar pão. Eu falei, minha querida, volte para casa. A senhora não pode estar na rua, a senhora está com Covid. Então, assim, por mais que a gente tenha implementado medidas e orientado, explicado, todo mundo, quando passava por mim, né, antes de fazer o exame, eu explicava, seu exame vai sair em tantos dias, até tantos dias a gente ainda não sabe se é Covid ou se não é Covid, porque antigamente os exames demoravam para sair, né, a gente passou aí um perrengue grande, né, até com os laboratórios também, eles não tinham capacidade para atender todo mundo. E aí eu explicava, olha, até sair o resultado definitivo de Covid, você deve ficar isolada da sua família. E aí aquela pessoa ia para casa muitas vezes e não seguia as medidas de isolamento. Elas não seguiam as medidas mínimas para mitigar aquele risco, para impedir aquela cadeia de transmissão, né? E aí depois, essa mesma senhora, agora a gente está com um processo judicial que ela falou que pegou o Covid no ambiente de trabalho. Sendo que a gente tem todo o histórico ali naquele decorrer de onde que ela contraiu o Covid, né? Porque o filho estava gripado, não fez exame, ela coabitava. Às vezes a gente isolava uma pessoa em casa e ela morava com 6, 8 pessoas no mesmo cômodo de 2 quartos. Então, todos eles ficavam adoecidos, né? Sim. Então, é bem complicada essa questão da Covid, de onde que foi que a gente pegou, se essa pessoa teve todo o amparo necessário, se essa pessoa foi bem acolhida, bem acompanhada, né? E sempre quando a gente tem
tivemos casos aqui em Brasília de setores de empresas ou de hospitais que foram fechados porque tiveram um boom de casos. Então, o médico do trabalho, como autoridade competente, ele tem que chegar naquele local e ver onde que falharam as medidas de prevenção, para que aquilo não se repita, não aconteça mais, né? Walter, se me permite só, em relação àquela pergunta que você fez do motorista de ônibus, aqui em Brasília, no TRT da 10ª região, teve um pedido de indenização por parte da família, porque um motorista de ônibus, durante o período da Covid, adquiriu a Covid e veio a falecer, infelizmente, mas apesar da primeira instância ter condenado a empresa, e a condenação foi com base exatamente naquela situação que a doutora Emanuele estava falando, Emiliana, desculpa, com relação ao fato dele estar diariamente em contato com outras pessoas, né? E aí não havia provas de que a doença foi adquirida no trabalho. E aí, apesar dela ter sido condenado na primeira instância, ali na vara do trabalho, quando a empresa recorreu, a sentença foi cassada. Portanto, exatamente nesse sentido, de que não havia como provar de que ele tinha adquirido a doença, que ele tinha adquirido, fica feio, né? Mas ele tinha sido infectado por situação do trabalho. Diferentemente, quando a gente acha daquelas situações que a gente estava falando com relação às pessoas que estão nas linhas de frente, naquele momento. Então, naquele caso, presumia-se que a doença tinha sido adquirida naquele momento. E eu acho que tem um Doutora complemento Mabelle. que a gente precisa fazer, que assim, existem casos que podem sim ser marcados como de fato terem sido adquiridos dentro do ambiente de trabalho quando eu não tinha as proteções adequadas, quando a empresa não fornecia o equipamento, quando eu não tinha, por exemplo, um estoque suficiente de luva, de máscara, de álcool em gel. Esse tipo de situação também aconteceu, de algumas empresas não terem as proteções, que são os equipamentos de proteção individual disponíveis para o colaborador. Nesse caso, a gente consegue fazer uma marcação ali por falha mesmo de disponibilização, diferente do caso do contágio, que, de novo, né, como é viral, é uma infinidade de possibilidades ali dentro. Mas, doutora Mabelle, você também concorda comigo que quando você tem uma questão como essa, você vai ter uma quantidade de empregados do universo da população da empresa, muitos vão ser infectados? Sim, sim. Então, e aí, de repente, a gente consegue demonstrar por quê? Aquilo que é o cenário que a doutora Emiliana analisa quando ela fala assim, mas como é que era o ambiente da empresa? Você recebeu equipamento de produção individual? Você tinha fiscalização do uso e tal? Media sua temperatura. Cara, eu lembro de empresas que eram marcadas no chão, algumas empresas que eu advogava, que marcavam no chão a entrada dos funcionários porque tinham que bater o ponto. E aí marcava-se a distância mínima que tinha que ficar entre um e outro, 2 metros, né? E aí você tinha que medir a temperatura e da medição de temperatura você tinha que bater o ponto. Veja, é uma medida de contenção. Mas depois disso, será que quando ele entra lá no trabalho, ele fica isolado na baia dele? Ou imagina numa linha de produção onde você tem uma linha de produção efetiva e aí você tem um empregado do lado do outro. Porque você não vai acabar com a linha de produção, não tem como, senão você não produz. E aí você trouxe muito bem o que aconteceu. A gente tinha caso, inclusive, de multa. Algumas empresas aplicavam multas aos colaboradores que não estivessem seguindo as regras, como você bem trouxe na tua fala. Ali, no momento da vacina, não era mais uma decisão individual, era um momento de coletividade. Então, a partir do momento que, eu não gosto de máscara, mas eu não posso só, o gostar não é a questão aqui, né? Eu estou num ambiente coletivo. Então, isso também foi muito utilizado, né? Essa medida educativa e proibitiva, de alguma forma, ali dentro, para tentar sanar um pouquinho dessa falta de consciência mesmo, enfim, falta de vontade das pessoas. Tem inúmeras explicações para isso. Mas, de fato, é assim, a gente vai chegar, pode ver que a gente está rodando e vai parar na mesma questão que é muito subjetivo. Por ser viral, é muito subjetivo dizer que foi adquirido no local de trabalho, a não ser que expressamente você tenha ali, de fato, medidas falhas. E aconteceu bastante, por exemplo, algumas instituições de isolarem um andar, né? Assim, 2, 3 casos naquele andar, isolavam o andar, todo mundo ficava em casa até dar 10 dias e voltava novamente. Enfim, eu acho que até hoje, Walter, na minha opinião, eu acho que até hoje nós estamos aprendendo ainda a lidar com isso, porque no momento que a gente teve a Covid, ninguém sabia fazer nada, ninguém tinha vivenciado aquela situação, então a gente teve uma reação imediata e muitos erros, né? A gente foi errando muito até chegar ao ponto correto, saber quantos dias eram afastamento, saber quais eram as medidas de fato. A gente lembra, lavava a fruta, a gente ficava ali lavando as frutas, achando que ia passar pelas frutas. Então, até a gente entendendo de fato como era a transmissão, a gente levou um tempo. Agora a gente já entende um pouco melhor. Tanto é que hoje a Covid já não é tratada como antigamente, né? A gente já não tem aquele desespero. Eu já tenho uma vacina que está ali de maneira, né, no calendário já de maneira efetiva, eu já tenho medidas mais claras. Então, acho que agora a gente está aprendendo um pouquinho. Espero que a gente não passe por uma nova pandemia, mas caso a gente passe, a gente já está um pouco mais preparado. Interessante que na pandemia, o que me chamou bastante a atenção
é que veio uma orientação importantíssima para a nossa população e que, com toda certeza, ajudaria muito a pessoa a se livrar, portanto, aí do vírus. Lavar as mãos. Ou seja, nós não sabíamos lavar as mãos. Foi necessário termos aí programas de televisão, institucionais, ensinando como lavar as mãos, né? Simplesmente molhar a mão, passar o sabão e enxugar, né? Ou seja, mas mesmo assim, doutora Emiliana, quer dizer, então os casos, quase 700 mil mortes, quer dizer, parentes dessas pessoas que entendem que essa pessoa faleceu por conta do exercício da sua função. E como a senhora está muito bem aqui pontuando, ainda vamos ter que vencer muitas barreiras para poder chegar numa definição se de fato aquela pessoa que pegou Covid e veio a óbito, se de fato pegou no seu local de trabalho, como a família está reclamando. Vamos falar agora dos profissionais da linha de frente. São os médicos, enfermeiros, técnicos de radiologia, biomédico, o pessoal da limpeza, vigilantes. Então, vamos falar dessa população em específico agora, né? Os profissionais da saúde, você não vai conseguir, a gente não vai adentrar uma UTI e ver um profissional da saúde desparamentado ou despreparado para aquele cargo que ele ocupa. Para ele atuar em uma UTI ou um hospital, ele tem que ser treinado. Ele tem que saber calçar adequadamente uma luva e retirar essa luva. Ele precisa saber se paramentar para determinados tipos de paciente que ele vai atender. Porque ele tem que saber qual o nível de biossegurança daquele, qual o nível de, qual equipamento de proteção individual adequado ele vai ter para atender cada paciente. Por exemplo, se ele for atender uma pessoa com tuberculose, ele sabe que uma máscara comum não vai impedir aquele agente de chegar à via aérea superior dele. Então, ele tem que usar determinado tipo de máscara. Então, no caso da Covid, é a mesma coisa. O profissional da saúde, em muitos momentos da pandemia, ele sofreu por estar ali, né, na linha de frente, mas quando chegou a vacina, foram os primeiros profissionais a serem vacinados. E tem um dado extremamente relevante e importante. Eu tenho 2 populações dentro de um local de trabalho, de uma unidade hospitalar. Eu tenho os profissionais que são linha de frente, que estão ali os operacionais, e eu tenho os profissionais que são do administrativo. E eu tenho uma singularidade nesse processo, que os meus profissionais do administrativo não estão dentro do hospital, eles estão em um prédio longe da instituição, e até em um outro bairro. Então, eles não transitam dentro do hospital, né? E quando eu fiz um levantamento desses casos de Covid, que eu coloquei ali num gráfico mês a mês, né? Igual a gente tinha um gráfico do Covid Brasil, que eu acompanhava diariamente, né? Pra gente ver as curvas, se a gente estava ali num platô, se a gente estava num pico, qual era a nossa tendência epidemiológica, porque a gente teve alguns picos, né, na pandemia nesse período. E quando a gente avalia esses funcionários do administrativo ali, que eles não têm risco biológico na sua função, a gente conseguiu ver que, se eu espelhar a curva dos administrativos e dos funcionários que estão ali na linha de frente, essas 3 curvas dos funcionários administrativos, dos pessoal da saúde e também do curva global do Brasil, elas seguem a mesma tendência. Quando eu aumento a carga viral, a quantidade de contaminados fora do ambiente de trabalho, eu tenho essa mesma tendência ali dentro do ambiente ocupacional. Quando eu vou falar que eu tenho um surto dentro de uma empresa, quando eu tenho quantidade de casos diminuído fora daquele ambiente de trabalho, né, no global, e ali eu estou num pico, eu tenho muitos contaminados dentro da minha instituição, tem algo errado. Ali tem algo errado. E aí, o que aconteceu de mais importante ainda? 2021, na época da vacina, que começaram a vacinar, né? Ali no 2021, quando começaram a vacinar os profissionais da saúde, o que aconteceu? As pessoas que não eram vacinadas por serem do administrativo, que não era grupo prioritário na vacinação, eles continuaram seguindo a curva global,
aquela curva de ascensão e decréscimo, e os profissionais de saúde tiveram uma queda acentuada pós-vacina. Então, eles foram protegidos nesse momento. Depois, essas curvas se igualaram, porque a vacina, a gente sabe que a gente tem aquelas reforços, por ser uma vacina que o agente é viral, ela tem que ser modificada de tempos em tempos por causa da mutação do vírus. Então, os profissionais de saúde, nesse início e nesse tempo em específico, eles foram protegidos, porque eles foram primeiramente vacinados. Então, bastante... A pandemia, ela não tem consenso, ela tem vários pormenores que a gente só vai saber ali quando a gente lida caso a caso mesmo. E foi um período de muitas perdas, muita tristeza, mas foi um período de grande conhecimento para a área médica. E eu vou falar para vocês, foi um período que a gente da medicina do trabalho, a gente foi mais ouvido, né? A gente foi mais demandado, porque essa característica que o médico tem de fazer prevenção no ambiente ocupacional é do médico do trabalho. Perfeito. Bom, eu tenho 2 minutos para arrematar, depois eu volto com a doutora Mabelle. Deixa eu arrematar esse assunto com o senhor, doutor César. Veja, Walter, como muito bem falou, minhas colegas de bancada, quando a gente trata sobre um tema que não há consenso. Não há consenso na ciência da medicina, não há consenso nos estudos relacionados às relações interpessoais dentro dos ambientes de trabalho. Você imagina no direito, que não é uma ciência certeira, né? Não é uma ciência que vai trazer um consenso. E aí, quando a gente trata sobre isso, é muito legal a gente ouvir que na área da medicina, a gente consegue reconhecer que a gente tem que aplicar, no caso em concreto, aquilo que a gente tem nos instrumentos jurídicos. Então, quando a gente fala sobre tratar de cada caso, é realmente tratar em cada caso o que aquilo é possível ou não. Por quê? Normalmente, e vocês podem achar estranho aqui eu estar tratando disso aí, mas quando a gente fala sobre processos, uma coisa é uma verdade processual, é aquilo que está nos autos. E outra coisa é a verdade no mundo, sabe? E às vezes a verdade do mundo não transparece na verdade processual. E aí o juiz, né, aquele que vai tomar a decisão, não pode tomar uma decisão fora da verdade processual. Ainda que ele acredite que poderia ter havido, na época da pandemia da Covid, por exemplo, um alastramento do vírus numa determinada empresa por culpa de um empregado que não foi precavido o suficiente, porque isso aconteceu em alguns momentos, onde aqueles empregados que, ainda que tivessem ali com alguns sintomas, não informaram seu empregador, não passaram pelas equipes de proteção, de prevenção, e acabou alastrando aí aquela população que vive na empresa com outras atividades. E eu particularmente até falo, eu apesar de naquele momento ter ido para o home office, né, e fazia as aulas de forma telepresencial, peguei, quando tive Covid, tive 2 vezes, na primeira vez voltei nenhum sintoma. Eu fiquei sabendo porque eu fui, por acaso, minha esposa também tinha contraído, e aí virou para mim e falou assim, vamos fazer o exame? Bora. Por quê? Porque um terceiro da família também tinha contraído, fez o exame e deu positivo. Então vamos lá fazer o exame. Quando a gente foi fazer o exame, reconheceu que estávamos lá, mas durante todo o período que eu passei em casa, é claro, né, não tive nenhum sintoma. Mas então isso também era um problema. Mas nós vamos entrar nesse assunto. Sim, pois em outros também, né? Doutora Mabelle, doutora Emiliana, doutor César. Eu até registro aqui também, estaria aqui também conosco a doutora Carla Bezerra, que é advogada. Ela preside a Comissão de Direito Previdenciário da OAB, mas por um problema de família particular não foi possível ela estar aqui. Está tentando ver se dá possibilidade. Mas registramos aqui também ela, que estaria também conosco aqui participando. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta e vamos em frente com o Justiça na Tarde Debate, que hoje está abordando aqui a questão da Covid-19, né? Já estamos aí há cerca de quase 3 anos, 4 anos depois da pandemia, mas mesmo assim ainda
temos aí a doença. E a questão agora que nós estamos abordando está relacionada com a questão trabalhista, também se é ou não, portanto, aí uma doença ocupacional, enfim. Então, conosco hoje estão nossas convidadas, a doutora Emiliana Rodrigues, ela é médica especialista em medicina do trabalho, também conosco a doutora Mabelle Roque, que é administradora, mestre em avaliação, atua com desenvolvimento de equipes, formação de lideranças e educação corporativa. Também conosco o doutor César Alexandre Marinho, que é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e também mestrando em estudos jurídicos com ênfase em Direito Internacional. Eu volto com a senhora, doutora Mabelle, já que essa questão, portanto, nós estamos aqui abordando. Nós tivemos, aos poucos a gente vai lembrando, né, como vai sendo dito aqui, quer dizer, o negócio foi como se fosse ontem, pouca gente lembra, evidentemente quando eu falo pouca, a gente também não esquece de que tivemos nessa questão da pandemia toda uma modificação na relação de trabalho, também na frequência no local de trabalho, ou seja, você então hoje trabalha em casa, o chamado home office e claro, né, para se proteger melhor, portanto, dessa doença, evitar o ônibus, evitar uma exposição maior, enfim, então tem tudo isso e hoje nós estamos aqui abordando justamente, levantando se é ou não uma doença ocupacional. Quer dizer, como é que a senhora, estudiosa também nessas questões, né, debate bastante aí sobre essas questões, afinal de contas, ainda como diz na linguagem bem popular, ainda é muito pano para manga para poder chegar numa definição? Ele põe pano para manga, para vestido, para todas as roupas de um guarda-roupa, hein? Acho que isso ainda tem muito para a gente estudar. E a Covid, você trouxe uma questão agora interessante, né? A Covid, ela fez a gente repensar os nossos vínculos de trabalho e a nossa forma de trabalho, né? Aí você vê, a gente teve ali, de repente, todos tiveram que fazer home office, quem não estava na linha de frente foi para o home office obrigatoriamente, mesmo que a empresa não estivesse estrutura, ela passou a ter, de repente, ali se adequar para que as pessoas pudessem estar de casa trabalhando. E agora que a gente passou a pandemia, o que a gente tem hoje no mercado? Duas correntes muito fortes. Uma corrente que defende o trabalho remoto, que entende que funcionou, que trouxe produtividade, que trouxe qualidade de vida, e uma outra corrente muito forte que diz o contrário, que a gente não deve ter trabalho remoto porque a cultura se perdeu, porque as pessoas perderam o contato, porque não tem resultados efetivos, porque isso ali não me traz a melhor produção na minha organização. Então perceba, um fato específico que foi o vínculo hoje, ele gera duas correntes super fortes no mercado que vão para caminhos opostos. A mesma coisa vai acontecer se a gente falar de fato da Covid enquanto saúde ocupacional. A gente vai ter ali a defesa de que sim, ela é e de que não, ela não é. Vai estar sempre vinculado, né, a todo um estudo feito ali, dependendo da situação, do trabalho, da atividade da pessoa, de como ela pegou aquilo dali e como é que foi feito. Então, acho que sim, a gente está aprendendo com todo esse processo e a gente está colhendo ainda muitos elementos para ter opiniões definitivas. Nesse momento, eu não vejo nenhuma opinião ainda como definitiva. Eu acho que ainda há espaço para a gente discutir, para a gente abrir a cabeça e olhar para outras nuances, sabe? Que ainda tem dentro desse assunto. Doutor César, o que muda caso se chegue numa definição de que a Covid, de fato, é uma doença ocupacional? Ou se chega a uma conclusão de que a Covid não é, portanto, uma doença ocupacional? Quer dizer, nessas duas pontas, o que muda? Vamos lá, Walter. O que muda para o direito é o reconhecimento da responsabilidade por parte do empregador. Não reconhecendo a Covid como uma doença ocupacional, certamente ela não vai estar ali num rol de doenças que são consideradas que decorrem da atividade laboral e por isso a gente teria que provar que havia um nexo causal entre a conduta do ofensor, que seria aí no caso o empregador, e a vítima que sofreu aí, né, o ofendido que sofreu acometido dessa doença. Então o que muda seria a responsabilidade do empregador. Não sendo considerado uma doença ocupacional, teria que ter prova nos autos de que houve a conduta do empregador no sentido de causar esse dano ao empregado. Sendo uma doença ocupacional, o fato de haver uma relação da doença com o ambiente de trabalho é possível responsabilizar o empregador. Só pegando um gancho naquilo que a gente discutiu agora com a doutora Mabelle com relação, por exemplo, ao home office, eu costumo chamar home office não de home office, mas de teletrabalho, que é a definição que está escrita no artigo 75A da CLT. E aí você pode, diante do que a gente está discutindo agora, o seguinte: uma pessoa que realiza atividade em teletrabalho, ela tem um ambiente de trabalho em casa, digamos assim. Não necessariamente em casa, mas o teletrabalho é definido como a atividade de prestação de serviço com vínculo empregatício,
prestado preponderantemente fora do ambiente da empresa, quer dizer que então eu posso até ir à empresa algumas vezes, com uso da tecnologia da informação e comunicação. Os dois requisitos, preponderantemente fora do estabelecimento do empregador e com o uso das tecnologias da informação e comunicação. Você imagina então que o meu empregado ele vai realizar uma atividade em teletrabalho e eu tenho que disponibilizar para ele, ou não tenho, porque o que eu estou dizendo para vocês, a legislação ainda não é totalmente certa quanto aos equipamentos que vão ser disponibilizados para o empregador no ambiente laboral em que ele vai estar trabalhando, mas uma cadeira. E essa cadeira não tem a ergonomia necessária para que possa ser realizada no ambiente de trabalho, como uma ferramenta de trabalho. E aí isso acaba causando uma doença ao empregado, não sei se lombalgia. Uma lombalgia, pronto. Eu ia falar uma hérnia aqui, mas uma lombalgia. Certamente, a gente não pode... Veja, como é que o empregador vai fiscalizar o uso da cadeira ou o uso dos outros equipamentos, sendo que o ambiente de trabalho não está relacionado ao local onde o empregador pode realizar a fiscalização? Imagina que seria a casa do empregado. É a mesma situação que a gente pode colocar no teletrabalho para a questão do Covid. Ou seja, lombalgia é uma doença ocupacional, mas você pode ter lombalgia porque você é um corredor de rua. Você pratica maratonas ali, né? E aí eu posso afirmar que isso efetivamente é uma doença ocupacional. Então, por isso, Walter, não vamos chegar num consenso se Covid é ou não é uma doença ocupacional. E aí, doutora? Quer dizer, não chega, a pessoa sofre, portanto, aí as sequelas, as consequências, entende que não pegou realmente na cabeça dela em outro espaço, a não ser no seu local de trabalho, mas a senhora já nos pontuou, né? Aqui o que precisa ser feito, né? E caminhar para poder, de alguma forma, responder a todos os questionamentos e definir realmente essa questão, né, doutora? Sim. E eu trago à pauta um ponto muito importante. Mesmo em um processo judicial ali de 2 médicos, né, no contexto de 2 médicos, o perito judicial e o médico assistente, pode ser que não haja consenso. E o fato em si, como ele se desdobrou, né, ele traz elementos técnicos para a gente e os 2 profissionais podem divergir naquele momento de decisão do nexo de causalidade. Quando a gente tem um pleito judicial e a gente tem uma doença que pode ou não ter sido ocasionada pelo trabalho, o juiz, por não dispor de elementos técnicos para julgar aquela causa de maneira global, ele designa um perito judicial que vai avaliar tanto a documentação técnica, a história clínica, o exame clínico e avaliar aquela pessoa de forma integral. Na maioria das vezes, o reclamante também designa um médico para acompanhar essa perícia. E mesmo 2 médicos ali dispondo dos mesmos elementos, eles podem ter entendimentos divergentes. Então, isso é muito complicado hoje no direito, porque o juiz designa um perito judicial para avaliar se aquilo foi ou não doença ocupacional, e o outro médico que estava avaliando ali do outro lado avalia aquela situação por um outro prisma. Então, mais importante do que tudo isso, e muito contemporâneo aqui, eu ressalto mais uma vez a resolução 2323, que fala das atribuições do médico que assiste ao trabalhador. Não é do médico do trabalho aquela resolução. Aquela resolução, ela fala do médico que assiste ao trabalhador, seja qualquer médico. Qualquer médico que assiste ao trabalhador, seja o médico do trabalho ou seja o médico assistente, ele tem que ter atenção integral àquela resolução, porque é na resolução 2323 que o CFM traz para a gente que a avaliação de nexo de causalidade tem um passo a passo, que você não tem como avaliar se aquela doença foi ou não ocupacional se você não conhece a dinâmica do trabalho, se você não conhece o local de trabalho, se você não fez um levantamento epidemiológico adequado. Então, apesar de ser uma resolução que fala do médico que assiste ao trabalhador, o médico que está mais apto e ele no dia a dia é o médico do trabalho. Então, se você me perguntar hoje, doutora,
quantos pacientes com Covid você atendeu? Eu tenho todos notificados, porque eu sou obrigada a notificar no Sinam. Eu tenho um prontuário de todos eles. Eu tenho o dia que pegou, o dia que fez o exame, o dia que voltou. Quantos funcionários no mesmo setor eu tive com Covid, se eles tiveram contato entre si, se não tiveram, como que eles foram. Então, todas essas informações, elas estão de posse do médico do trabalho no seu prontuário. Então, elas têm que ser bem avaliadas e essas informações, elas têm que servir para a implementação de medidas de proteção eficazes. O médico do trabalho, ele tem que fazer um monitoramento ativo e passivo, uma vigilância ativa e passiva daquela população. Porque mais importante do que a gente discutir aqui se é ou não acidente de trabalho, é a gente evitar que isso aconteça ou que surjam essas dúvidas, né? Então, é esse o papel do médico do trabalho ali nas instituições. Deixa eu levantar com a doutora Mabel, quer dizer, trazendo um outro assunto para tentar aproximar também esse outro assunto dessa nossa discussão. Na década de 80, 87, 88, tivemos em Goiânia o vazamento, né, do Césio 137. Claro, foi realmente um acidente radiológico que assombrou o mundo. E tivemos, enfim, ali a sensação de que estávamos aprendendo a lidar com aquele acidente naquele momento. A exemplo da Covid-19, que chegou e ninguém sabia, a princípio, como também enfrentar aí essa situação. E lá em Goiânia tivemos policiais e bombeiros que fizeram, portanto, cordão humano de isolamento para não deixar as pessoas aproximarem, portanto, do local, ficarem vigiando também a quadra que foi esvaziada, o bairro, para nenhuma pessoa entrar, um malfeitor, para furtar as casas, arrombarem, ou seja, ficaram bem expostos, portanto, ali onde ocorreu, portanto, essa radiação, que ainda permanecia, portanto, lá toda a questão que, de alguma forma, comprometia a saúde dessas pessoas. De lá para cá, ainda temos casos através, portanto, ali enfim, do Instituto Leide das Neves, uma criança que também faleceu por conta da Covid. Então, é como se fosse uma instituição que atende as pessoas que lidaram muito de perto, portanto, ali com o Césio. Tem muitas delas, principalmente policiais militares, como também o pessoal do Corpo de Bombeiros, como também outros profissionais da saúde que hoje sofrem as consequências, portanto, daquele trabalho. Eu fico aqui pensando, né? Ou seja, tivemos também na Covid policiais que não puderam afastar das suas funções, como também os profissionais de saúde, como também em outras profissões. As pessoas que cuidam, portanto, da limpeza, enfim, da higienização e outras questões também. Quer dizer, fazendo aí uma comparação. E aí, ou seja, esse caso de Goiânia pode ser considerado uma doença ocupacional, as consequências, portanto, desse acidente? Quer dizer, teria alguma relação com a Covid-19? Se tentar, de alguma forma, entender se é ou não ocupacional também essa questão? A gente tentando fazer aqui um paralelo, né? Quando a gente tem a ocorrência de algum acidente numa instituição, a gente tem um afastamento dos profissionais, mas tem as pessoas que têm que lidar com aquele acidente, né? De alguma forma, essas pessoas ficam mais expostas, e aí eu queria chamar a atenção para o aspecto não só da doença em si, do ativo ali biológico ou químico, mas também do aspecto emocional envolvido, né? Se a gente for olhar e pensar, fazendo um paralelo disso, dessa situação de Goiânia, por exemplo, fazendo um paralelo com a Covid, as pessoas que estiveram agindo diretamente com a Covid estão sofrendo o adoecimento agora. A gente tem um índice de profissionais de saúde sendo afastados que só aumenta. E a maioria dos afastamentos está vinculado ou a questões de saúde mental, ou a questões osteomusculares, né? Que tem a ver com a articulação. Então, assim, são as duas principais causas nos estudos que a gente vai olhar hoje de absenteísmo, que estão vinculados ao afastamento dos profissionais de saúde. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque a gente abrange um pouquinho mais, que é o quê? Para além da prevenção, eu preciso falar da saúde e segurança do trabalhador. Essa pauta, ela vem sendo colocada, e eu acho que sim, com a Covid, a gente
o ser humano enquanto um ente de força de trabalho, mas olhando ele enquanto um ser humano de fato que envolve outros laços, né? Então, enfim, eu acredito muito, tem aquela frase que a gente fala muito, né, que a gente precisa cuidar de quem cuida. E isso é muito importante, a gente trouxe muito isso na saúde, na pandemia, né? A gente precisa cuidar de quem cuida, porque as pessoas estão ali cuidando de todo mundo, e depois, quem é que vai cuidar delas? E como é que elas estão agora? Então, esse adoecimento, ele vem aumentando, eu acho que a gente precisa ampliar uma situação como essa, que ela é muito positiva nesse sentido da gente repensar a nossa postura com saúde e segurança do trabalho e qualidade de vida no trabalho. E, doutor César, numa possível aposentadoria de uma pessoa acometida pela Covid, quer dizer, essa aposentadoria, ela viria de forma diferente pelo fato dessa pessoa estar exercendo, portanto, ali a sua atividade? Nem entro na questão se é ocupacional, se não enfim. Mas teria alguma diferenciação de quem contraiu Covid e se aposenta de quem não contraiu e também vai se aposentar? Pois é, Walter, eu ia começar a discutir isso aí com a doutora Mabeli no seguinte sentido. Se há essa possibilidade de reconhecer uma diminuição da capacidade laboral após o Covid, há então uma responsabilização também por parte do empregador dessa diminuição da capacidade laboral. Porque uma das coisas que se discute nas ações trabalhistas, quando não está relacionado à doença ocupacional, ou está relacionado à doença que gerou uma diminuição da capacidade laboral do empregado. Ou seja, ele era um empregado que realizava as atividades plenamente, ele tinha uma atividade ali que precisava de um fôlego maior e de repente a Covid permitiu que ficasse ali com uma asma, né? E aí teria que se analisar novamente. É uma doença ocupacional que gerou uma incapacidade permanente ou uma incapacidade provisória, e aí eu reconheceria inclusive, como a gente falava, né, as repercussões que a causam no contrato de trabalho, eu reconheceria inclusive uma estabilidade durante determinado período, e previdência, na área previdenciária, se essa diminuição da capacidade laboral aconteceria numa diminuição do salário, e eu daria para ele então um benefício previdenciário, em contrapartida a isso aí. E aí, se a gente está falando de aposentadoria, eu vou lembrar primeiro uma aposentadoria provisória, porque ele pode suspender o contrato de trabalho, portanto, do empregado, o empregado passar a ser um beneficiário de um dos benefícios da Previdência Social, nesse caso uma aposentadoria provisória, para que, de acordo com a medida que ele fosse realizando as perícias, analisasse se isso seria uma capacidade permanente, uma incapacidade permanente e irreversível, que aí daria para ele a aposentadoria por invalidez. Ok? Eu acho muito difícil, Walter, que alguém venha a ser aposentado por invalidez decorrente da Covid. Não causaria tanto. Mas aí, quando você começou a perguntar para a doutora Mabeli, eu fiquei assim, mas será que é possível, então, uma diminuição da capacidade laboral do empregado, e isso geraria o direito a receber, por exemplo, uma parcela do benefício previdenciário decorrente dessa incapacidade provisória do empregado, ou seja, suspende o contrato de trabalho. Exatamente, um B93. Eu suspendo a capacidade eu suspendo o contrato de trabalho do empregado para que ele possa tentar se recuperar, e essa recuperação, se for positiva, eu retomo o contrato de trabalho do empregado. Se não houver recuperação, aí eu dou para ele uma incapacidade por uma aposentadoria por invalidez. O que eu estou tentando mostrar, Walter? É que caso a gente tenha essa condição de que a Covid geraria uma diminuição da capacidade laboral, e isso fosse responsabilizado pelo empregador, o empregador teria que pagar, inclusive, para esse empregado, não só, e aí não é o empregador, é a Previdência, mas responsabilizando o empregador uma perda da sua capacidade laboral até o final da vida. Isso hoje é pago em parcela única. Ou seja, eu ia diminuir, saber quanto é que foi a perda da capacidade laboral dele, se fosse 50%, é 50% do salário até esse empregado morrer. E aí, Walter, a gente estaria assumindo aí uma relação extremamente prejudicial para o empregador. Porque ou eu comprovo que realmente a Covid se deu no ambiente de trabalho, e aí essa diminuição da capacidade laboral é decorrente da Covid que foi adquirida no ambiente de trabalho, ok? E aí eu vou ter que reconhecer obrigatoriamente como Covid como doença ocupacional. Não tem saída. Que é o profissional, como a doutora Mabeli falou, que é o profissional da saúde que saiu, que teve Covid, e que após o Covid ele tem resultados aí, sei lá... A Covid longa. Isso, exatamente, uma Covid longa, e que isso gera uma diminuição da capacidade laboral. Reconhecida pelo médico da Previdência Social,
pelo médico perito, de que houve uma diminuição da capacidade laboral, esse cara vai entrar com ação judicial e a ação judicial dele vai ser procedente. Olha como isso é delicado. Doutora Amabile. Como tem muitas... Posso só fazer um acréscimo? Tem muitas nuances aí, né? Se a gente for parar para pensar, esquece o profissional de saúde, coloca um trabalhador qualquer. Quando ele entra numa organização, no primeiro mês dele, ele não está na capacidade produtiva plena. Ele está entrando, ele está conhecendo o ambiente de trabalho, conhecendo as rotinas. Digamos que ele, depois de um ano, ele já consegue executar bem aquela atividade, certo? Dali a 20 anos, a execução dele vai ser a mesma? A capacidade produtiva dele vai ser a mesma do que ele tinha no início da atividade? Não. Entenda? Então, olha as nuances, né? Conforme eu tenho meu tempo dentro da minha organização, minha capacidade produtiva ela pode aumentar ou pode chegar um momento que ela diminua. Por si só, independente de qualquer doença. Olha como é uma nuance difícil fazer uma vinculação disso com uma doença ocupacional, porque ela pode sim fazer essa capacidade diminuir ou não. Pode ser algo que tem a ver exatamente com o meu tempo ali dentro da organização. São muitas nuances subjetivas aí dentro para a gente, de fato, atrelar a uma doença ocupacional em si. Eu pensando no profissional de saúde, para mim é uma forma mais clara de visualizar nos casos em que a gente, por exemplo, tem um manuseio, a pessoa que está lá manuseando a vacina e ela se cortou de fato, tem ali um material pérfuro cortante e pronto. Ali, ela, de fato, ela se contaminou e aí sim, é uma doença ocupacional, ela adquiria ali num acidente de trabalho. Mas, fugindo disso, são muitas nuances para a gente discutir. Quando a gente fala de valoração do dano Doutora corporal, Liliana. de incapacidade permanente, temporária, né? Se ele teve alguma sequela, aí a gente entra nessa questão dos benefícios previdenciários. O B93 é o auxílio-acidente e a pessoa que ficou com sequela de algum acidente, seja ele do trabalho ou não. A pessoa teve a sua capacidade laboral reduzida, né? E a gente fala de um dano permanente, uma sequela consolidada, né? Então, quando a gente vai falar de uma sequela consolidada em COVID, posso aqui fazer um exercício de imaginação e pensar de uma pessoa que ficou hospitalizada durante muito tempo, teve que fazer uma traqueostomia, às vezes teve lesão das cordas vocais de forma irreversível, perdeu a voz, ficou com rouquidão. E já pensou se essa pessoa trabalhava com a voz? Se era um locutor, alguma coisa, ele teve a sua capacidade reduzida? Ele está incapaz para o trabalho? Por quanto tempo ele está incapaz? É para a atividade habitual. A gente, quando fala em incapacidade laboral, quando a gente fala em incapacidade temporária, parcial, permanente ou total, a gente fala para a atividade que aquela pessoa exercia antes. Se o Walter Lima é locutor, ele trabalha com a voz dele. Então, se Deus que me livre, Walter Lima, vamos bater na madeira. 10 vezes. Várias vezes. É uma situação hipotética só para exemplificar claro, muito bem o que a gente está falando. Se, vamos supor que teve uma doença, teve Covid, não foi ocupacional e teve perda da voz por conta de lesão das cordas vocais ali na hora de fazer uma traqueostomia. Ficou com perda da voz, ele tem uma incapacidade permanente. Para a atividade que ele exercia antes. Então, ele faz jus a essa percepção do auxílio acidente e talvez de uma aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez, ela foi por acidente de trabalho? Não. Mas essa pessoa é segurada do INSS e o INSS, a Previdência Social, é uma autarquia que confere estabilidade aos segurados no momento de incapacidade, onde você não tem mais como exercer a sua atividade laboral que você outrora exercia. Mas me parece, doutora, que a questão é relacionada caso a gente reconhecesse a Covid como doença ocupacional. E aí o que a gente fala, não só ele seria beneficiário de uma aposentadoria pelo B93, que aí independe se ele tem ou não atividade laboral, o que importa é que ele fosse segurado, né? Beneficiário, contribuinte, né? Mas se isso reconhecesse, você imagina para o empregador como é que seria? Porque aí é exatamente o que você falou. Havendo uma incapacidade laboral permanente, ele teria direito a receber a pensão vitalícia, como a gente costuma dizer, que é o que a gente pede na reclamação trabalhista, ou então que a gente contesta numa ação judicial, onde ele teria que receber até o final da vida. E o Walter Lima novo, do jeito que é, imagina. Obrigado, doutor. Imagina quando é que a empresa iria pagar numa parcela única, hein, gente? Numa parcela única. Chamo vocês para uma reflexão. Aquele trabalhador empregado CLT, ele é segurado pelo INSS.
a partir de 1 ano que ele está trabalhando, ele já tem qualquer outra doença que não seja ocupacional, ele está assegurado pela Previdência. A partir do primeiro dia que você assina a carteira de um empregado, se ele sofreu um acidente de trabalho, essa doença é isenta de carência. Se ele sofreu um acidente de trabalho, ele está assegurado pelo INSS. Olha a importância dessa carteira, hein? É o empregador aí, tá vendo, né? Então, o que eu trago isso para nossa reflexão? A pessoa que está ali, que é segurado do INSS, ele tem essa estabilidade. Mesmo que não seja doença ocupacional, ele vai estar segurado. Aí, se é ou se não é doença ocupacional, a gente já vem num ganho secundário daquela perda ou aquela incapacidade, gerou um dano que merece ou que será avaliado se ele vai ser indenizado por isso. Mas a questão dessa pessoa ter o direito ao auxílio, independente de ser ocupacional ou não, ele tem direito ao auxílio, tem direito a ser tratado, tem direito a ter seus direitos de saúde garantidos. E aí, o que acontece mais? Por que o afastamento inicial da Covid-19 foi de 14 dias e não de 16? Para não cair no INSS. Sem dúvida. A obrigação está sem dúvida. Doutora Mabel. Não, sem dúvida. Os atestados, eles já têm essa... Inclusive, é um cuidado, eu acho, que os próprios médicos têm, às vezes, pensando no colaborador para que ele não entre no INSS. Você pode olhar que a maioria dos atestados vinculados, por exemplo, machuquei o pé, machuquei a coluna, ele vai até 14 dias, ele não ultrapassa, de fato, para não cair nessa... Né? E aí joga nas costas do empregador, hein? Que fique bem claro. E quando a doutora Emiliana fala sobre estabilidade... essa estabilidade é uma estabilidade econômica, não é estabilidade jurídica, aquela que vai dar em relação à permanência do emprego. Sim. E tal, é a estabilidade financeira do empregado, né, para que ele possa continuar ali sobrevivendo com os benefícios do INSS. Pois não, doutora. E aí, o valor do auxílio B31 e B91 é o mesmo para o segurado. Só que qual é o impacto do B91 para o empregador, né? O empregador, ele paga um seguro acidente de trabalho, né? Que ele tem um fator multiplicador ali, o FAP, o fator acidentário previdenciário. Então, todo acidente de trabalho que vem para o empregador, B91, e como que funciona isso? A gente tem os Códigos Nacionais da Atividade Econômica, e aí, dentro do meu CNAE, por exemplo, eu sou instituição de saúde. Eu tenho ali dentro daquele CNAE da atividade 10 mil organizações. Eu vou ranquear essas organizações com a maior ocorrência de frequência, gravidade e custo dos afastamentos previdenciários. A maior quantidade que eu tive de benefícios B91 por acidente de trabalho, de aposentadoria por invalidez, de auxílio acidente. Então, quanto mais aqueles funcionários daquela instituição demandam o INSS, baseado nesses 3 índices de frequência, gravidade e custo, mas o INSS vai aumentar o meu FAP, que multiplica o meu SAT. Então, o FAP, ele vai de meio a 2. O FAP, ele pode reduzir o seu imposto pela metade da sua folha de pagamento todo mês, ou ele pode duplicar a sua GIRRAT ali no SAT, no seguro acidente de trabalho. Então, para o empregado, de imediato, ele recebe o mesmo valor. Mas para o empregador, isso é muito importante. Então, por isso que eu sempre falo que o custo do cuidado é muito menor do que o custo do reparo. E aí... Então, é importante cuidar. Na pandemia, a gente cuidou muito de saúde mental dos nossos trabalhadores. E aí, a gente teve know-how para chegar no RH e colocar que aquelas medidas, mesmo que elas tivessem um ônus inicial para a instituição, elas teriam maior impacto na saúde do colaborador e um ajuste ali de danos, né? Uma reparação de danos de forma imediata. Então, a gente teve muito mais subsídios para
implementar ações de qualidade de vida, de prevenção. Então, a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas ela trouxe uma mudança de paradigma para a gente também dentro das empresas, que foi muito legal. E aí, veja, Walter, o que a gente pode discutir com isso aí? Quando a doutora Emiliana traz essas condições e que o que ela está falando é português, FAT, RAT, é tudo português mesmo, mas o que a gente reconhece é o seguinte, é que reconhecer uma determinada doença como doença ocupacional é para o empregador um custo muito alto. Quando a gente começa a reconhecer que, caso ele emita a CAT como doença ocupacional, ele vai ter uma obrigação não só em relação a esse empregado, né? As obrigações que decorrem da própria relação trabalhista, mas também obrigações que são relacionadas à Previdência Social. Então, às vezes, todo mundo até fala assim, né? Poxa, mas como é que é difícil a gente mostrar um empregador, porque ele tem que emitir o comunicado de acidente de trabalho, e essa emissão do CAT é de um dia, e aí ele começa a ficar assim, poxa, mas se eu emitir, eu vou ter uma obrigação pecuniária posteriormente. E essa obrigação, na verdade, é muito mais que uma obrigação. É uma ordem dada pela lei em relação à emissão. Então eu tenho que emitir. De qualquer forma, eu vou ter que emitir. Agora, você imagina que se todos que tivessem... E aí foi a discussão naquela época da Covid, que se todos os meus empregados pegassem Covid, eu tivesse que emitir o CAT, e o CAT fosse reconhecido como um dos mecanismos que vai ser utilizado pela Previdência Social para aumentar a minha obrigação em relação ao SAT. Né? O que acontece? As CATs, elas não entram nesse cálculo do FAP. Ela só vai entrar no cálculo do FAP a partir do 16º dia. Então, por exemplo, eu tenho um contexto ocupacional dentro do hospital que eu tenho acidente com pérfuro cortante que na maioria das vezes nem gera afastamento. A pessoa não vai ficar afastada. Ela cortou a pontinha do dedo, foi para o hospital o dia, fez profilaxia, coletou o paciente fonte, ela não vai precisar afastar. Uhum. O INSS, a autarquia previdenciária, eu sempre falo isso, ela não é um órgão de caridade. Ela está ali com estímulo dos dos trabalhadores, que tem dos segurados, isso, que você tem o seu recolhimento, e de todo esse contexto. Então, o INSS, ele tem esses índices de frequência, gravidade e custo. Então, só vai entrar para o cálculo do FAP aqueles benefícios concedidos em espécie acidentária. Então, se você teve uma CAT, mas você não teve um afastamento que gerou um benefício, aquilo não entra no cálculo do FAP. É porque ele deixa de ser um benefício para nós do direito, ele deixa de ser um benefício relacionado ao B91, que daria a ele, então, para a nossa repercussão da relação de trabalho, a estabilidade jurídica ali, a estabilidade pelo menos no emprego. Tanto é que a súmula 378 do TST vai falar exatamente isso aí. Ele só terá direito a essa estabilidade se ele for afastado por mais de 15 dias e perceber o benefício chamado auxílio doença acidentário, o B91. Porque se ele for afastado, ainda que seja um acidente de trabalho, por menos de 15 dias, ele não vai receber o B91. Até porque não vai entrar o auxílio doença previdenciário, é o auxílio doença comum, o B31. Que é obrigação de quem? Do empregador. A gente tem que lembrar que é isso, a obrigação do empregador, nos primeiros 15 dias. Doutora Mabel, esse tipo de discussão que nós estamos tendo aqui, salutar, né? O campo do direito, o campo da medicina. E no campo empresarial dos recursos humanos, também tem essa discussão, ou seja, é ocupacional, não é ocupacional, Covid, o que faz, processo, ação. Quer dizer, esse tipo de debate também acontece no RH com gestores dessas empresas? Sem dúvida, acontece geralmente chamando a consultoria jurídica do lado para tirar todas as dúvidas e orientações. Eu queria chamar a atenção, assim, para além de acidente de trabalho, e de fato, né, uma vez que se assume que é doença ocupacional, caso isso seja uma decisão que vá percorrer nas próximas, né, enfim, nos próximos processos trabalhistas, se isso acontecer de fato, isso traz inúmeras questões para o empregador, né, que vão ter que ser avaliadas, enfim, várias questões vão ter que ser avaliadas. Eu queria chamar a atenção para o seguinte, para além disso, o que é muito importante? O colaborador precisa estar em um ambiente seguro. Isso é um fato, isso a gente não pode deixar de colocar de uma maneira muito clara. Não existe sim ou não existe meio... Não tem como, assim, eu preciso chegar no ambiente de trabalho e ele ser seguro emocionalmente e fisicamente também. E aí eu vou voltar lá no iniciozinho quando eu falei do quê? Do PCMSO e do PGR, que são dois instrumentos que a gente vai avaliar ali, né? O controle médico de saúde ocupacional e um programa de gerenciamento de riscos, que ele é obrigatório que aconteça nas empresas exatamente para avaliar isso. O que essa pessoa desempenha, quais são os riscos envolvidos, quais são as proteções
proteções necessárias e como é que eu torno esse ambiente seguro. Porque para além de discutir se vai ser saúde, doença ocupacional ou não, eu preciso me sentir bem como um colaborador. Imagina você ir trabalhar todos os dias sabendo que pode cair aqui uma coisa na tua cabeça. Imagina, como é que é a tua segurança para desempenhar esse trabalho? Ele não existe. Então, a gente não pode fugir desse ponto que é fundamental. A pandemia e a Covid está aí, a gente até hoje tem vários questionamentos e não acho que a gente vai esgotar aqui. Eu acho que isso ainda vai continuar, né, e perdurar talvez muitos anos, talvez décadas, mas a gente tem que sempre lembrar disso. Eu preciso de um ambiente seguro para o meu profissional. Se ele não é seguro, ele precisa ser revisto. E geralmente essa questão da segurança se busca muito quando se fala de doenças, Covid, por exemplo. Hoje estamos tendo também a questão da dengue, que vem assustando também muito aí os seres humanos, principalmente aqui na nossa capital federal, onde estamos enfrentando aí uma situação maior do que em outras localidades, portanto, do nosso país. Quer dizer, no âmbito da saúde, doutor, a gente fica assim, no âmbito da saúde, nós temos ali os médicos, então não tem problema. Mas não tem problemas caso não tenha uma vigilância maior, protocolos, de certa forma, que bem claros. Quer dizer, tudo isso tem que ser visto, né, doutora? Sim. E quando a gente está ali atendendo o trabalhador diretamente, né, a gente lida muito bem com essas alterações, essas questões que são sazonais de forma impactante, né? Então, a gente tem o SINAM, que é o sistema que a gente tem de agravos de notificação compulsória. A dengue é uma doença de notificação compulsória. Então, a dengue tem que ser notificada. O médico que atendeu e fez um diagnóstico de pessoa com dengue, ele tem que notificar para a vigilância. Por quê? Porque a gente começa a demonstrar para a vigilância que a gente está tendo um aumento de casos, para que isso venham políticas públicas, né? Então, eu aqui atendo o consultório, em novembro, eu comecei a atender um pouquinho do aumento de casos de dengue, já comecei a notificar. Dezembro, a gente já teve muitos casos. Janeiro explodiu. Então, se todos os médicos tivessem esse hábito de notificar essas doenças, tá? Que o processo de notificação das doenças de forma compulsória é um pouquinho, vamos dizer assim, meticuloso, né? Um formulário que você preenche à mão, manda para a vigilância por e-mail, porque eles têm um software, mas fica ali só para a CCIH do hospital, então o médico do trabalho faz essa notificação manual. Mas isso é um instrumento epidemiológico extremamente importante para você notificar, além do cuidado que você tem ali com o paciente, para que você notifique a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, que requer ações de políticas públicas para determinados setores, né? E aí a gente teve também, agora nesses casos de dengue, quadros graves. Antigamente, dengue era uma doença com evolução benigna. Era uma doença que evoluía em 3 a 5 dias com cura. Eu falo sempre que dengue tem início, meio e fim. Começa com febre, artralgia, dor de cabeça, dor retroocular e termina com exantema, com prurido, coceira e melhora. Agora não. Os pacientes evoluem com plaquetopenia importante, alguns estão evoluindo com hepatite. Então, o médico do trabalho que atende ali essas pessoas, ou o médico do pronto atendimento, tem que saber que tem que ter uma vigilância maior, e o médico do trabalho tem que reavaliar, ele não vai simplesmente homologar o atestado. Chegou uma pessoa com 7 dias de atestado de dengue, 10 dias, olha, a gente vai te avaliar hoje, quero te ver daqui 3 dias, já está aqui o pedido do hemograma, função renal, função hepática, vai voltar aqui comigo a cada 3 dias. Ah, doutor, mas eu tô com dengue, tenho que sair de casa? Tem que ser tratado, tem que vir aqui a cada 3 dias para a gente avaliar se você está melhorando. E todas aquelas orientações. E fazer vigilância ativa dessas pessoas que estão com dengue. Fazer quantitativo. Eu tenho que saber quantas pessoas estão com dengue ali na minha instituição, até porque eu tenho que fazer o dimensionamento de pessoal para passar para o RH. Olha, tantas pessoas estão inativas por determinado tempo, vai precisar de substituição, ou então vai precisar aumentar quadro. São questões estratégicas. A gente teve agora, em janeiro, uma gastroenterite infecciosa que a maioria das pessoas teve. Uma diarreia, assim, que a pessoa ficava bastante incapacitada para o trabalho. Aumentou os casos de gastroenterite, assim,
absurdamente. E as pessoas ficavam incapazes para o trabalho em um tempo maior do que uma gastroenterite comum. Então, tinha muita náusea, vômito, desidratação. Essa doença não é uma doença de notificação compulsória, porque ela não está lá na lista de agravos. Mas o médico do trabalho tem que evidenciar e tem que fazer uma vigilância ativa desses casos também. E aí a gente entra com as outras orientações de lavagem das mãos, segurança alimentar, né, e tudo ali. Porque o médico do trabalho, ele não está ali só como receber esses casos, homologar o atestado, não. A gente tem que receber, avaliar, ver o que a gente pode melhorar, ver por que está acontecendo. Eu acho que o médico do trabalho é muito um investigador ali, né, do ambiente de trabalho. Vamos fazer o seguinte, o nosso tempo já está caminhando, é um assunto bom, né? Quer dizer, debatemos, discutimos, mas a sensação é que precisamos debater muito mais, né? Fica, portanto, essa sensação, que é muito bom também a gente debater, trazer aí o ouvinte também para o debate, é sempre muito bom. Deixa eu começar com a senhora, doutora Mabel, uns 3 minutos para a senhora ficar à vontade para já iniciar as considerações finais. Walter, eu particularmente acho que foi uma tarde muito rica. O fato da gente não ter consenso é sempre positivo também, Ótimo, porque nos sim, faz, claro, né, ver outras perspectivas do ponto de vista do direito, do ponto de vista da medicina do trabalho, do ponto de vista do RH. Eu acho que assim, a questão mais importante é que é o quê? A gente está colocando em pauta a saúde e segurança do trabalhador. Esse é um ponto relevante, a gente entender de fato o que vai impactar, o que é ocupacional, o que não é, como eu posso atuar diante disso, quais são as medidas preventivas que eu posso ter enquanto organização para evitar que aqueles acidentes aconteçam. E aí, se a gente expandir um pouquinho e for para além da Covid, quando a gente vai olhar, né, de acordo com cada profissão, eu vou ter um índice de doenças diferentes. Isso aí vai estar vinculado à minha atividade de trabalho, né? Quem tem atividades manuais vai ter um índice de doença diferente de quem tem atividade, de repente, com máquinas. Então, isso tudo tem que ser olhado de maneira individualizada. E talvez seja aí meu grande ponto de chamar a atenção, que é: a gente constrói políticas públicas, a gente constrói diretrizes, a gente constrói legislações, mas de fato o caso tem que ser analisado de maneira pessoalizada, porque cada trabalhador é um ser que vai vir com as suas condições de saúde, com as suas condições emocionais, com a sua formação, com a sua experiência, com a sua forma de execução. Então eles precisam ser avaliados de fato de uma maneira em que eu consiga utilizar a regra, sendo uma única para todos, mas que ela seja aplicada de uma maneira que eu possa observar os impactos disso na saúde daquele trabalhador, o que eu preciso fazer em relação à segurança daquele trabalhador, para que eu de fato tenha um indivíduo sendo respeitado na sua individualidade, na sua, né, no seu fato de ser humano e estar ali produzindo, mas não só na sua produção, naquele trapézinho que eu falei um pouquinho, né, que é olhar para o trabalho, para a saúde e para a produção de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais harmonizada, se assim eu posso dizer. Então eu particularmente acho que foi muito rico, acho que a gente tem que cada vez mais colocar isso como pauta para que a gente tenha, e isso já é comprovado em pesquisas, colaboradores satisfeitos nas suas organizações, eles produzem muito melhor. Isso faz parte de todas as pesquisas quando a gente fala de felicidade e saúde no trabalho. Quando eu me sinto bem, eu estou num ambiente que eu me sinto seguro emocionalmente, seguro fisicamente, quando eu sou bem treinado para aquela atividade, quando eu tenho clareza, uma boa relação com a liderança, a minha produção aumenta. Então, muitas vezes a gente acha que é um custo investir numa estrutura melhor, um custo investir em profissionais para avaliar aquela segurança, e não, na verdade eu estou tendo uma economia muitas vezes na própria produção naquele colaborador, no próprio desempenho, e claro, também eu diminuo a rotatividade, o que também gera custo, né? Rotatividade gera custo, a gente não pode esquecer disso. Toda vez que eu contrato e demito, toda vez que eu contrato tem ali um afastamento, tudo isso me gera custo. Então, se a gente consegue agir ali, né, de maneira mais proativa, atuando de fato nessas prevenções, dessas políticas voltadas para a saúde do trabalhador, eu acredito que a gente vai ter resultados mais assertivos enquanto organização e enquanto sociedade também, sabe? Perfeito. Deixa eu ouvir também a senhora, doutora Emiliana, também uns 3 minutos para caminhar para as considerações finais. Eu acho que o contraditório é sempre enriquecedor, né? A gente tem nossas percepções pessoais, a gente tem as nossas conclusões que a gente tem ali no decorrer desses longos 4 anos aí de Covid, porque foram longos. A gente é que tem a memória um pouquinho curta, mas a gente já sofreu bastante, né? Então, creio que não há consenso, e o diálogo, escutar as outras partes, as outras percepções acerca do tema é sempre enriquecedor. Acho que a gente sempre deixa um pouquinho de si e leva um pouco para a gente também, né? E eu, como hoje eu estou dentro da Abrante, como diretora científica,
a medicina abrange? é a Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, tá? Então, a gente vem fazendo um trabalho de qualificação do médico do trabalho para que ele seja um profissional atuante mesmo na prevenção, nessa questão de higiene ocupacional, que isso se torne cultura, que o empregador tenha essa percepção mesmo, que mais vale cuidar, prevenir, do que possivelmente remediar quando o ato já é consumado, quando já foi feito e quando a sequela já é permanente, já está instalada, né? Então, é isso que eu acredito. A Covid veio para nos trazer esse olhar para a saúde ocupacional e muita coisa mudou, mesmo que a gente ainda não perceba, mas a gente já tem um estímulo maior, uma atenção maior na saúde ocupacional e que isso se perdure e que a gente aprimore cada dia mais. Mas estamos cuidando melhor também, doutora? Acredito que sim. Então, Temos tá tentado. Doutor César Alexandre, por favor, também, os 3 minutos para caminharmos para as considerações finais. Muito obrigado por esse tempo, Walter. É realmente uma tarde muito proveitosa, uma tarde interdisciplinar, com várias visões de ciências diferentes, mas ao mesmo tempo tão ricas, né, que a gente consegue enveredar para várias instâncias aí que estão relacionadas não só à medicina do trabalho, às relações de trabalho enquanto a área de recursos humanos e a própria ciência jurídica. Veja, Walter, que a gente, num tema teoricamente tão restrito, que seria falar somente de Covid, depois de um período que a gente passou de forma mais intensa, a Covid está aí até hoje, mas a intensidade dela é muito menor hoje, mas que gera tanta polêmica e tantas situações que o direito ainda não consegue pormenorizar esses problemas que acontecem nas relações de trabalho. As relações de trabalho continuam sendo conturbadas. Gosto muito de ouvir quando profissionais de outras áreas falam sobre a necessidade da gente ter um ambiente de trabalho sadio e seguro. Isso é uma dica para todos os empregadores. Certamente um ambiente de trabalho mais sadio, mais seguro, não só em relação à medicina, como também em relação às questões ligadas à psicologia, necessitam de uma obrigação do empregador e, para isso, diminuição de custos. Se o empregador realmente está preocupado em manter uma empresa com custos baixos, por favor, utilize-se da prevenção da área médica, da área de recursos humanos, para evitar com que futuramente tenham que responder reclamações trabalhistas que causam, muitas vezes, um prejuízo enorme, muito maior do que aquele que ele teria se ele simplesmente contratasse lá uma área de medicina do trabalho, uma área de recursos humanos, que evitasse com que muito daquilo que ele conseguiria reverter numa situação de melhor atendimento aos seus empregados do que, aí eu vou falar do direito, né, do que retirar a dignidade de um trabalhador enquanto pensar que ele é só uma máquina, é só algo para produzir, é só a força de mão de obra e não uma pessoa que eu costumo falar nas minhas aulas com cabeça, ombro, joelho e pé e que precisa de uma segurança no trabalho suficiente, e isso, como obrigatoriedade trazida pela lei, faz com que o empregador seja o fiel da balança. Se não for por ele, a gente vai ter mais casos de doenças ocupacionais, outras doenças ocupacionais que vão surgir, como é o caso do burnout, que surgiu recentemente. Já existia, na verdade, né? A gente só agora colocou como doença ocupacional. E isso evitaria, certamente, altos custos, não só para a justiça do trabalho, mas para a sociedade. A gente tem que pensar isso como um local de relações sociais e não somente para a justiça do trabalho e para o empregador. Pois não. Bom, vamos então aqui já encaminhando para o fechamento, né, doutora Mabeli, qual seria, num próximo debate, o foco para ser realmente abordado dentro dessa temática que hoje nós aqui trouxemos, né? Pelo menos ficou muito claro de que Covid não é doença ocupacional, mas quem ainda pensa que deveria ser? Qual seria o ponto que a gente abordaria numa próxima oportunidade no ponto de vista da senhora? Em menos de um minuto. Eu particularmente sugiro que a gente fale mais sobre a saúde mental dos trabalhadores. Eu acho que esse é um ponto relevante, é um ponto que ele vem não só pós-Covid, mas cada vez mais a saúde mental ela tem sido colocada do cidadão em si, mas aqui trazendo, né, para o ambiente de trabalho. Eu acredito que esse é um ponto, enfim, extremamente relevante.
Deixa eu ouvir também a senhora, doutora Emiliana, qual seria também, dentro dessa questão que nós aqui hoje abordamos, qual seria o tema do nosso próximo debate? Então, o trabalho, ele é um direito do cidadão e ele faz parte da dignidade do ser humano, né? Do papel social do trabalho. Então, eu acho que a gente tem que desconstruir, talvez por muitas vezes, que o trabalho é essa eterna fonte de adoecimento. Como diria Deleuze, né, que é um psicanalista francês, em relação à saúde, o trabalho nunca é neutro. Ou ele favorece a saúde ou ele favorece a doença. Então, muitas vezes, o trabalho é um fator protetor daquele cidadão. Então, eu posso falar isso na saúde mental. Às vezes, quando eu deixo uma pessoa depressiva afastada do trabalho por longos períodos, ao invés de proteger, eu estou privando ela do convívio social que o trabalho traz. Porque o trabalho não traz só mazelas, o trabalho também traz realização pessoal e profissional. Então, nessa toada aí, eu acho que dá pra gente encarar esse tema tão extenso e tão, assim, eu gosto demais de falar de saúde mental no trabalho por conta dessas nuances. É um tema extremamente importante para os nossos próximos debates, Walter. Tá bem. Eu agradeço, doutor César, pela gentileza. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Walter. É uma disposição muito grande e uma felicidade estar aqui todas as tardes. Quando eu venho aqui, eu sinto-me muito melhor. Que ótimo. Doutora Mabelle, também da mesma forma. Sempre um prazer tê-la aqui também no nosso debate. Eu que agradeço, Walter. Sempre um prazer e sempre uma tarde de muita troca, né? Muito bom. Doutora Emiliana, da mesma forma. Também um prazer muito grande tê-la aqui nos nossos estúdios. Grata pelo convite. Sigo à disposição de todos. Caso precisem, estou às ordens. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate. Sou Walter Lima, fiz a condução, portanto, do programa, que teve a produção da Ana Cláudia Bossati, trabalhos técnicos do David Lima e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Excelente fim de semana, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.